No vídeo de hoje, a gente vai ver a função de perda cross entropy. Anteriormente, a gente viu a binary cross entropy. Essa função de perda, ela vai funcionar também para classificação, assim como era a binary cross entropy, só que a diferença é que a gente pode ter mais do que duas classes. Como é que isso daqui funciona? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então a gente continua aqui com a nossa série de vídeos sobre redes neurais artificiais. A gente está em funções de perda e essa é a parte 4. Como eu disse, a gente vai usar a cross entropy para problemas de classificação onde eu tenho mais do que duas classes, né? Se eu tiver só duas classes, então é tranquilo, a gente pode usar a binary cross entropy, que é mais simples. Para problema de classificação com mais de duas classes, então a gente já não consegue mais usar apenas um neurônio na saída. Então nossa rede neural aqui vai ter que ter um neurônio para cada uma das classes. Tenho 3 classes, por exemplo, eu vou ter que ter 3 neurônios na saída. A gente pode imaginar que, por exemplo, eu estou fazendo uma classificação aqui e eu quero saber se uma determinada imagem é de um cachorrinho, é de um gato ou é de um passarinho, por exemplo. Então eu teria que ter um neurônio responsável para detectar cada uma das classes. Por exemplo, esse neurônio aqui de cima pode ser que ele seja responsável por detectar cachorros, o do meio por detectar gatos e o último aqui de baixo, por exemplo, por detectar passarinhos. Cada neurônio da saída vai ser um detector, vamos chamar assim, de cada uma das diferentes classes. E como é que a gente representa isso? Essa saída vai ser representada assim, por exemplo. Então, se por exemplo a classe certa é o cachorro, na hora de fazer o treinamento, eu vou ter ali no meu banco de dados isso codificado. Vou ter, por exemplo, a imagem de um cachorrinho e vinculada a essa imagem, eu vou ter esse vetor aqui, que é responsável por dizer que a classe correta é o cachorro. Então, essa classe aqui na primeira posição. Ao contrário do que a gente viu na binary cross entropy, que o 1 simbolizava uma classe e o 0 simbolizava outra classe, aqui a gente vai ter o 1 simbolizando a classe correta e 0 para dizer que não é a outra classe, para simbolizar as classes incorretas. Esse vetor significa o quê? É um cachorrinho, então não é gato, não é passarinho. Aqui no do meio, por exemplo, eu vou ter não é cachorro, mas sim gato e não é passarinho. E no último, aqui segue o mesmo raciocínio. Nossa representação vai ter que ser dessa forma, como vetor, e é codificada dessa maneira. Por exemplo, se eu tenho na minha saída esse vetor, vamos supor que minha rede foi lá, fez o feed forward e o resultado que ela me devolveu foi esse vetor aqui, com os valores 07, 02, 01. Isso significa o quê? Que a maior probabilidade de que aquela imagem seja um cachorro. Eu vou correr o risco de ficar me repetindo aqui com relação aos outros vídeos, mas acho que é importante. A gente pode entender isso mais ou menos como se fosse uma probabilidade, embora não seja, então a gente tem que colocar uma aspas aí em probabilidade. Mas é como se minha imagem tivesse 70% de probabilidade de ser um cachorro, 2% de ser gato e 1% só de ser passarinho. Então é isso que significa esse vetor. Aí a partir disso, como é que a gente vai calcular a perda? A expressão que a gente vai ter é essa daqui. Mais uma vez, gente, sem susto. Eu vou falar o que é cada coisa e é óbvio, a gente vai simplificar isso daqui. A cross entropy vai ser o quê? Ó, 1 sobre n, e aqui eu tenho um somatório de 1 sobre n. Mais uma vez, o que é esse n? Esse n é o número de observações. Então, eu estou fazendo aqui uma média. Vou repetir, a gente já viu isso algumas vezes. Que eu estou fazendo uma média, isso que é o somatório em n. Agora, eu assisto outro somatório que apareceu aqui em m. Estou indo de 1 até c. Esse somatório é o somatório para cada classe. Nesse caso aqui agora eu tenho 3 classes. Então, eu tenho que somar a perda de cada uma delas. Esse c aqui é para simbolizar o número de classes. No exemplo que eu dei anteriormente seriam 3, né? E esse m é o índice que eu vou somar. Ele vai de 1 a 3, nesse caso nosso, né? Nesse exemplo. Então ele é 1, depois é 2, depois é 3. Quer dizer, eu estou somando tudo. Essa parte de dentro aqui ela é bem parecida com a binary cross entropy que a gente viu. Agora vamos começar a simplificar isso. Se a gente estiver falando de uma única observação, a gente pode esquecer aquela parte da média. Vai ficar só esse somatório aqui, que é bem parecido com o que a gente tinha anteriormente, só que agora eu estou somando em m, que são as classes. Agora, só uma das classes é a correta, certo? Como a gente viu lá naquele vetor que simboliza ali o resultado. Tenho, por exemplo, 1, 0, 0. Uma classe é correta, as outras são incorretas. Como eu falei antes, diferentemente aqui da binary cross entropy, o 0 ele não é uma classe. Ele é aqui, entre aspas, uma probabilidade. Probabilidade 0 de ser daquela classe. Então a gente consegue simplificar essa expressão agora, tirando o somatório, e a gente vai ficar com esse resultado aqui, que é muito
muito parecido com o que a gente viu antes. É simplesmente a probabilidade da classe e o quanto eu previ para aquela classe. Então vamos para mais um exemplo. Vamos supor que eu tenho a imagem de um cachorrinho. A gente viu lá que seria simbolizado por esse vetor aqui. 1, 0, 0. Quer dizer, é cachorro, não é gato, não é passarinho. Agora, onde que isso me leva? Vamos supor que minha rede fez aquela previsão lá que eu já coloquei nos slides anteriores. Então 0,7, 0,2, 0,1. Como é que a perda vai ser calculada? O que eu vou fazer é calcular a perda com respeito a essa classe aqui, que é a classe correta, entre 1 e 0,7. É essa perda aqui. Esses dois outros caras, eu posso desconsiderar. Por quê? A gente viu lá no slide anterior, né? Eu vou ficar só com um termo, que é dessa probabilidade correta. A perda, ela só é calculada para o valor correto. Isso daqui que é importante a gente saber. Eu só calculo a perda relacionada ao valor correto. Se o valor correto é cachorrinho, eu vou calcular a perda relacionada à minha previsão de ser cachorrinho. Nesse caso aqui, como é que ficaria? Ficaria simplesmente menos o log de 0,7, que é o log da probabilidade que eu dei de ser cachorrinho. Só esse cara aqui, que é 0,35. Essa que seria a minha perda nessa previsão. Com isso, o gráfico que a gente tem vai ser parecido com esse gráfico da Binary Cross Entropy. Vai ser parecido não, vai ser idêntico a esse gráfico. Só que a Binary Cross Entropy eu tinha um gráfico para a previsão 1 e 1 para 0, lembram? Agora aqui nesse caso não, porque o 0 para mim já não é mais previsão. A única resposta correta é 1. O 1 é o correto, o 0 é incorreto. Já não é 1 uma classe e o 0 outra. Vou ficar só com esse gráfico e a perda é calculada aqui baseada nisso. Como a gente já viu, essa função é bem importante porque aqui ela é meio que linear, né? Até aqui mais ou menos o 0,5 ou 0,6, ela é quase linear. E se a minha previsão agora está muito errada, né? Se a probabilidade está muito errada, isso aqui explode e a minha perda é grande. E o que a gente tira disso, né? A gente pode ver que essa função de cross entropy, ela está muito relacionada com a função de ativação softmax. Lá no vídeo do softmax eu comentei isso, que ela estaria relacionada com uma função de perda e essa é a função de perda. Por quê? A gente viu que a softmax, ela retorna pra gente vetores desse tipo aqui, que são exatamente os vetores que saem da nossa rede, onde eu tenho, entre aspas, probabilidades de cada uma das classes. Então aqui tá alguns exemplos, né, de vetores que eu poderia ter na saída do softmax. E o importante é que softmax ela retorna um vetor cuja soma é unitária, lembram disso? O que isso significa? Que se eu somar os valores aqui dela, eles sempre somam a 1, né? Quer dizer, a probabilidade de o meu objeto pertencer a qualquer uma das classes é 1. Eu pego 0,2 com 0,6 é 0,8, com 0,2 é 1. 0,5 com 0,4 é 0,9, mais o 0,1 dá 1. E assim por diante. Isso daqui é bem importante. Por quê? Bom, por vários fatores, a gente já viu algum deles. O outro é, quando a gente faz o valor da classe correta se aproximar de 1, isso vai implicar fazer os demais valores se aproximarem de 0, certo? Como a soma das três tem que ser 1, se uma das classes vai chegando perto de 1, as outras têm que chegar perto de 0, porque a soma é 1. Por isso também a gente faz somente a perda com relação à classe correta. Porque se a gente ajusta a classe correta e faz ela ficar próxima de 1, automaticamente os outros vão ficar perto de 0, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.